さらけ出しまい。悲しみも恐れも憤りも何もかも腹ん中全部吐き出しまい。Você já parou pra pensar que a sua mente pode ser o seu maior inimigo? Até porque não importe pra onde você tente correr, ela sempre vai estar lá. Ele, sem dúvidas, é o personagem de Naruto que eu mais me identifico, já que muitas das vezes, só o ato de pensar se torna totalmente exaustivo. E para a maioria das pessoas, sem dúvida, a inteligência é quase como se fosse um presente, mas só quem pensa demais sabe a maldição que isso é. Hoje nós vamos ver o desenvolvimento dos personagens mais incríveis de Naruto, Shikamaru. Desde o começo, o Shikamaru sempre manteve sua vida longe das responsabilidades. É possível notar isso desde a sua infância, até porque na academia ninja, na sua turma ele era basicamente o pior aluno. Ele tirava as piores notas, mesmo sendo o mais inteligente da turma. Eu acho que ele já sabia que se destacar não seria algo tão interessante para ele, até porque ele poderia ser reconhecido como um gênio prodígio e tarefas mais complexas poderiam ser atribuídas a ele. E convenhamos, para um cara que gostaria de ser uma nuvem, creio que isso não seria algo tão interessante para ele. Às vezes eu tenho vontade de ser uma nuvem, ficar só flutuando, indo onde a brisa me levar. Esse é meu estilo. Eu não gosto de fazer esforço. Até porque a regra é clara, quanto mais você brilha, mais esperam de você, fazendo com que seja basicamente a característica intrínseca da personalidade do Shikamaru, essa fuga das responsabilidades. O despertar da responsabilidade. Bom, eu particularmente, desde minha adolescência, nunca gostei muito da questão de responsabilidade, até porque eu sempre quis viver minha vida de boa. Mas como para todo mundo, a hora de agarrar uma responsabilidade para sua vida chega. E bom, foi mais ou menos isso que aconteceu com Shikamaru. Até porque na luta contra Temari, ele demonstra uma inteligência absurda. Sério, mano, que personagem fenomenal. Usando seu próprio chakra para criar um plano complexo, mas infelizmente, ele desiste no último minuto. Tudo bem, acabou. Eu desisto. Isso é brincadeira. Perdedor! Pro pessoal que estava assistindo, isso não foi nada mais do que um ato de preguiça de Shikamaru novamente. Mas na verdade ele estava exausto por ter que pensar tanto e mais uma vez fugiu da responsabilidade. Bom, que responsabilidade seria essa? Basicamente é de vencer a luta. Até porque se ele vencesse a luta, ele teria que avançar na sua carreira ninja. Mas ele preferiu ficar no conforto da derrota. No entanto, assim como para todo mundo, vai ter uma hora que a vida vai te pegar e vai falar: meu amigo, chegou a sua vez, meu camarada. Chegou a sua vez. Bom, e o verdadeiro ponto de virada para Shikamaru acontece na missão de resgate ao Sasuke, porque pela primeira vez ele era o líder de uma equipe. Reúna 4 genin que você considera bons e vá para a missão. Você tem 30 minutos para sair da aldeia. Isso vai dar trabalho, mas não posso deixar de lado uma pessoa que conheço. Eu vou fazer o que for possível. Ele, que sempre evitou qualquer tipo de responsabilidade, agora era responsável pela vida de seus amigos. Suas decisões significavam totalmente para decidir se seus amigos iam continuar vivos ou não. Entende esse peso? Por mais que ele tenha tentado traçar um plano, uma estratégia, ele infelizmente não conseguiu. Os inimigos que eles tiveram que enfrentar, infelizmente, eram muito fortes. E basicamente cada um de seus amigos enfrentou um desafio mortal. Neji basicamente quase morre. Choji fica gravemente ferido e a missão simplesmente fracassa. A culpa recai sobre ele como um soco no estômago. A dor da derrota dessa vez é totalmente real, significativa, até porque as decisões dele quase mataram seus amigos, e ele era totalmente responsável por isso. Só uma coisa ficou clara. Eu não fui feito para ser um shinobi. É tudo culpa minha. E esse foi basicamente o ponto de virada para que o personagem entenda que fugir da responsabilidade tem limites. E aqui ele consegue ver que a responsabilidade
é algo necessário em nossas vidas. A conversa com seu pai, Shikako, é o ponto crucial, onde ele se culpa por não ser capaz de proteger seus amigos. E a partir desse momento, ele percebe que a preguiça e a fuga não podem fazer mais parte da sua vida. Shikamaru, uma garota desrespeita você e você simplesmente vai embora? Pode apostar que sim. Não é meu estilo ficar lá discutindo. Isso aí é coisa pra garotas. E o que você é? Não é um homem, com certeza. Pelo que posso ver, você não é nada além de um covarde. Você acha que se desistir as missões pararão? Alguém precisa fazer isso. Seus companheiros serão enviados novamente em outras missões, com alguém os liderando. Eles enfrentarão os mesmos riscos e alguns deles poderão não sobreviver. Alguns que poderiam ser salvos se você estivesse lá para liderá-los. Como você vai se sentir então? Você tem uma chance de refletir sobre seus erros e aprender com eles. Use seus fracassos para se tornar um líder melhor. Você não ajudará seus amigos indo embora. Em vez disso, você devia tentar se aperfeiçoar pelo bem deles, para que a próxima missão corra perfeitamente e todos voltem a salvo. A escolha é simples, ou você é um líder ou um covarde. Então, qual deles você é? Bom, mas infelizmente o processo que mudou de fato o Shikamaru foi outro. Asuma Sarutobi. A morte de seu sensei o jogou em um luto profundo e silencioso. Fumar o cigarro de seu sensei era um gesto simbólico e doloroso ao mesmo tempo, porque representava a aceitação da sua perda e do legado que agora ele precisava carregar. O último pedido de Asuma ecoou em sua mente, transformando a sua tristeza em uma determinação fria. Seja o sucessor do rei. A morte de Asuma é de fato o ponto que não há mais retorno para Shikamaru, já que agora ele é basicamente um verdadeiro líder. Não é mais sobre evitar o fardo, mas é sobre entender que somente ele pode carregar ele, que ninguém mais consegue. E como um ato de honrar as memórias de seu sensei, ele parte para uma missão de vingança contra Kakuzu e Hidan. E agora sim, nesse momento, a gente vê um novo Shikamaru. Um Shikamaru que, ao invés de fugir das responsabilidades, ele abraça com fúria e uma precisão que a gente nunca tinha visto antes. Ele assume a liderança, traça estratégias impecáveis e, com a ajuda de seus amigos, consegue derrotar os 2 membros da Akatsuki. Ele não é mais apenas um garoto inteligente. Ele é um estrategista, que usa sua mente para proteger e vingar aqueles que ele ama. A vitória ainda não trouxe um alívio, mas sim a aceitação de que ele precisa ser mais do que um garoto preguiçoso. Ele precisa basicamente ser a sombra de Konoha, a vontade do fogo. Bom, e é nesse ponto que a gente consegue ver a evolução de Shikamaru, que é algo constante e irreversível. Ele se torna o braço direito de Naruto, que se tornou também Hokage. Ele se torna o conselheiro e estrategista de Konoha. Ele se torna a mente por trás de toda a força. Então, cara, pensa, tanto que esse maluco é foda. Agora, de fato, ele abraça sua inteligência não pra fugir da responsabilidade, mas agora é pra liderar uma grande nação. Shikamaru nos ensina que mesmo que a vida nos sobrecarregue, fugir não é a resposta. Ele nos mostra que a dor e a responsabilidade podem nos tornar pessoas mais fortes. Shikamaru é a prova de que a inteligência é um presente sim, de fato, mas a sua maior força não está em ser um gênio, mas sim abraçar essa responsabilidade de ser um. No fim, a sua mente não é o seu maior inimigo, ela é sua arma. A maldição de pensar demais se torna uma bênção de ser a pessoa certa, na hora certa, de carregar um fardo que ninguém mais consegue.